Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma atividade de língua portuguesa do professor Josafá Crisóstomo. Eu não sei se vocês notaram, mas nesse bimestre eu diminuí o fluxo de postagens de atividades aqui no Google Classroom, porque eu notei que vocês estavam muito assoberbados, ou seja, muito atarefados, com atividades de muitas disciplinas e não estavam conseguindo dar conta. Então eu procurei diminuir o ritmo. Para quê? Para que vocês deem conta. Então, por favor, se você ainda não fez alguma atividade, faça, porque o bimestre vai fechar no dia 15 de julho e eu pretendo fechar as notas de acordo com as atividades que eu recebi de cada um de vocês. Principalmente a atividade passada, que era a redação do Enem. Não deixem de fazer. Principalmente quem fez a primeira. Por quê? Porque você está sendo acompanhado por mim. É claro que alguns ainda não receberam completamente a correção, mas são muito poucos. Acho que só do terceiro H. Do terceiro G, todo mundo que fez a redação recebeu ela corrigida, revisada e com áudio explicativo do professor. Você que já fez a primeira, faça a segunda também, para não perder o ritmo. E quem não fez nenhuma, não deixe de fazer. Afinal de contas, você precisa sair do terceiro ano do ensino médio sabendo fazer uma redação, não é mesmo? Eu conto com vocês. Vocês sabem que a partir de 1º de agosto, provavelmente, a volta às aulas presenciais será obrigatória. Eu não sei ainda como isso vai se dar, mas ela vai acontecer. E aí nós precisamos ter, pelo menos, cumprido o primeiro e segundo bimestre online de modo definitivo, para que então tenhamos as nossas aulas presenciais com mais força, não é mesmo? Hoje, nesta atividade, nós vamos falar de um escritor brasileiro muito importante, que se chama Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo em 27 de junho de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1967. Dias antes de eu, Josafá, nascer. Eu nasci no dia 7 de dezembro de 1967. Guimarães Rosa foi um escritor, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro, considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos. Nessa foto que eu coloquei aí, ele está vestido de vaqueiro no meio de uma boiada, porque ele era uma pessoa que amava viajar pelo sertão do Brasil, sobretudo das suas Minas Gerais. E ele tinha, nessas viagens, muito contato com pessoas muito simplórias, que não tinham estudo, mas com as quais ele aprendia muito da experiência de vida dessas pessoas, com os falares que essas pessoas reproduziam no seu jeito de conversar, de contar causos. E ele dava muita atenção para essa experiência e reunia esta experiência também com toda a sua riqueza de personalidade e de intelectualidade. Ele era uma pessoa muito sofisticada, mas ao mesmo tempo muito simples, que entendia o homem simples, o sertanejo brasileiro. Nos seus contos e romances, vocês vão observar que todos eles, praticamente quase todos eles, ocorrem, se ambientam, né, as suas narrativas ambientam-se quase todos no chamado, portanto, sertão brasileiro. E a sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo marcadas pela influência de falares populares e regionais, que, somados à erudição do autor, a sua grande sabedoria e conhecimento, permitiu a criação de inúmeros vocábulos, palavras, a partir de arcaísmos, quer dizer, palavras muito antigas, e palavras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas, quer dizer, ele criou praticamente quase que uma nova linguagem nesses livros que ele escreveu, o grande romance Grande Sertão Veredas, mas também os livros de contos Sagarana, Tutameia, Primeiras Histórias, entre outros. E vocês vão observar que essa riqueza da obra do Guimarães
vem justamente disso, de ele ser um homem muito culto, mas ao mesmo tempo muito próximo do caboclo brasileiro. Poderíamos chamá-lo de um caboclo erudito. Olha essa citação que ele fez, esse depoimento que ele deu e que eu escrevi aí em azul. Eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo. Leio sueco, holandês, latim e grego, mas com um dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães, estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional, principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração. Realismo mágico, regionalismo, liberdade de invenções linguísticas e neologismos, ou seja, invenção de novas palavras, são algumas das características fundamentais da literatura de Guimarães Rosa, mas não as suficientes para explicar o seu sucesso. Guimarães Rosa prova o quão importante é ter a linguagem a serviço da temática e vice-versa, uma potencializando a outra. Nesse sentido, o escritor mineiro inaugura uma metamorfose, ou seja, uma espécie de transformação da linguagem no regionalismo brasileiro, que o traria de novo ao centro da ficção brasileira. Deu para perceber? Quer dizer, foi essa erudição absurda que ele apontou, sabendo tantas línguas, conhecendo tantas culturas, que fez ele mergulhar no Brasil e no regionalismo brasileiro para extrair das experiências daqueles caboclos uma novidade, um jeito novo de contar histórias. Por isso ele cria tantas palavras novas na sua literatura, não é mesmo? Isso é muito interessante. Quem tem contato com os livros, com a obra de Guimarães Rosa, percebe esse caminho que ele percorreu da erudição, porque as palavras que ele cria são muito sofisticadas, ao mesmo tempo que elas têm como base o Brasil, o regionalismo brasileiro, a vida do caboclo, da pessoa simples. E é por isso que as histórias dele, embora se passem no sertão, são histórias que são universais, que qualquer ser humano sente e compreende. Vejam, por exemplo, essa passagem de Grande Sertão Veredas, em que Riobaldo, o personagem narrador, o personagem principal da obra e quem está contando a história, nos diz: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. Viver é muito perigoso. E não é não. Nem sei explicar estas coisas. Um sentir é o do sentente, mas outro é do sentidor. Vocês tiveram oportunidade, então, de ouvir Riobaldo, personagem central e narrador
da grande obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, um romance. Trata-se, na verdade, de um dos grandes clássicos da literatura brasileira. É uma obra-prima do ilustre Guimarães Rosa. Grande Sertão é das principais responsáveis pela imortalidade do autor, eternizando várias frases representativas do nosso mineirês. Em seu único romance publicado em 1956, esse Grande Sertão, Rosas combinou elementos da primeira fase do modernismo, como o experimentalismo linguístico, né? Criando palavras novas, neologismos, portanto, e também elementos da segunda fase do movimento modernista, que foi representada na temática regionalista, quer dizer, de valorizar o regionalismo brasileiro, o homem brasileiro do sertão e etc. Escrito em primeira pessoa, o relato de Riobaldo, um ex-jagunço que recorda suas lutas, seus medos e seu amor reprimido pelo amigo Diadorim, é marcado por uma linguagem inovadora, cheia de aforismos e neologismos, criados pelo autor, reconhecido pela sua originalidade. Guimarães Rosa se inspirou na fala do homem simples do sertão, de quem sempre esteve próximo. Em uma viagem de 10 dias pelo sertão mineiro, Rosa percorreu 240 quilômetros, conduzindo uma boiada e anotando expressões, casos e histórias para posteriormente recriar o sertão de forma literária. Em suas mais de 600 páginas, o livro é recheado de frases que ficaram marcadas na história. E o mais curioso é que a frase mais atribuída à obra, "é junto dos bão que a gente fica melhor", na realidade não consta nas páginas escritas pelo autor mineiro. Especula-se que sua criação tenha se dado de forma popular, talvez pedagógica, e que foi construída por meio da tradução de conceitos explorados em outras frases do livro e todo o contexto de Riobaldo em sua jornada. A frase é, então, um jeitinho bem mineiro de enaltecer a obra de Guimarães Rosa, bem como Riobaldo e seus ensinamentos. Agora nós vamos conhecer alguns aforismos de Riobaldo. Para quem não sabe, aforismo é uma máxima ou sentença que, em poucas palavras, explicita regra ou princípio de alcance moral. Vamos ouvir alguns. Prestem bastante atenção. Depois vocês vão encontrar esse material em PDF para que vocês retomem, porque talvez esteja ruim de ler no vídeo. Mas se você abrir o PDF, você vai poder acompanhar tudo que eu estou aqui declamando, tá bom? Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Este mundo é muito misturado. Mas, na ocasião, me lembrei de um conselho de Zé Bebelo, da Nhanva, na Nhanva. Um dia me tinha dado, né? Zé Bebelo um dia me deu esse conselho, que era que a gente carece de fingir às vezes que raiva tem. Mas raiva mesmo nunca se deve de tolerar de ter, porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura.
O senhor sabe o que é silêncio, é? É a gente mesmo, demais. Sertão é dentro da gente. Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior, é o que a vida me ensinou. Ah, acho que não queria